Na mensagem de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a paternidade. E nós temos sim uma figura de pai, que é Deus. E hoje você vai ser inspirado a buscar mais de Deus para a sua vida. Então, fique ligado e Deus o abençoe. Mas eu queria colocar já a primeira frase: paternidade. O que é paternidade? Paternidade é assumir a responsabilidade de colocar a família em primeiro lugar. Paternidade é a responsabilidade de colocar a família em primeiro lugar. Você tem vivido com essa disposição, você que é pai, você que tem assumido esse papel, você tem entendido que a família vem em primeiro lugar? E ser pai, coloca para mim a próxima. Ser pai é sustentar, educar e proteger os filhos. É ajudá-los a terem um relacionamento com Deus. É simples, mas é profundo. É simples, mas é profundo. Sustentar, educar, mas também ajudá-los a ter um relacionamento com Deus. Protegê-los. Gastar tempo com eles. Investir tempo na vida dos nossos filhos. Hoje pela manhã, o pastor Dutroima trouxe uma mensagem falando sobre o pai perfeito. E naturalmente que nós sabemos que aqui não tem nenhum pai perfeito, certo? Foi essa conclusão que nós chegamos pela manhã. Mas nós temos sim um pai que é perfeito. E esse pai é o nosso Deus. É o único pai que é perfeito. E quando eu penso nessa figura de pai, eu penso realmente que nós precisamos olhar para esse pai que é perfeito, que pode nos inspirar a sermos pais melhores. Não perfeitos, mas pais melhores. Mas como? Como que nós podemos trazer essa referência de pai para a nossa prática, para o nosso dia a dia? Como que nós podemos olhar para esse pai que é perfeito, dizer, eu quero esse pai, eu quero viver como esse pai, eu quero realmente transbordar essa oportunidade de ser como esse pai perfeito. Através da sua palavra. Ele nos deu a direção, Ele nos deu aonde? Ele nos deu a fonte. E eu queria que você abrisse a sua palavra, a sua Bíblia, se você está aí no seu celular, se tem papel, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, é um texto maravilhoso, eu amo demais essa passagem. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 7. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 até o verso 7. E esse texto diz o seguinte: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O verso 4 e 5, eles fazem parte do Shema. Shema, ouve. Este é o credo do judaísmo. O Senhor nosso Deus é o único, ou o Senhor é o nosso Deus. E em seguida vem a confissão de fé. Há uma exortação para amar a Deus com todo o nosso ser. E aí quando a gente pensa nessa figura desse pai que é o eterno, que é o Criador, que é o Senhor. E aqui entra esse nosso referencial, que é essa figura importante que nós precisamos trazer para a nossa vida. E ao reconhecer, e ao colocá-lo como nosso referencial, naturalmente nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da ajuda dele para sermos pais melhores. Porque não é fácil ser pai, não é fácil criar filhos. Eu acho que é um ato de coragem. Criar filhos é um ato de coragem, é um grande desafio. Talvez seja um dos maiores desafios
que nós recebemos de Deus. Uma das maiores responsabilidades que nós recebemos. Mas, de qualquer forma, nós temos um mapa para essa missão. E esse mapa é a palavra de Deus. Nós encontramos nesta fonte, que é a palavra de Deus, a instrução para sermos pais segundo o coração de Deus. E eu penso que há uma chave nesse texto, como há uma chave em toda a Bíblia, chamada obediência. Obediência. A queda aconteceu pela desobediência. E eu creio que essa é uma chave que nós encontramos na Bíblia, que é a obediência. E essa é a minha percepção para esse texto. A obediência de Israel não deveria surgir de um legalismo estéril baseado na necessidade e no dever. Deveria surgir de um relacionamento baseado no amor. Esse era o desejo de Deus. E esse é o desejo do Senhor para nós hoje. Da mesma forma que Ele esperava isso do povo de Israel, é o que Ele espera de nós também. Que devemos amá-lo e obedecê-lo, não por obrigação, mas através de um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento que vai muito além de cumprir uma obrigação. Um relacionamento que se desperta através de conhecer, de perceber a bondade dEle, de perceber quem Ele é e o que Ele espera de cada um de nós. É através deste relacionamento de pai com o filho. Ame o Senhor. Esse amor tem que abranger a personalidade toda. É o coração, é a alma, é a nossa força toda. É o ser integral, é o homem como um todo. E esses três termos envolvem o homem inteiro, sua vida interior, sua mente, suas vontades, seus desejos, emoções e tudo que temos e tudo que somos. Isso é o que Ele espera de nós. Uma entrega total. Viver com essa entrega total. E em nossa caminhada com o Senhor, o nosso maior desafio é viver através daquilo que a palavra nos ensina. É nos submetermos a Deus segundo a palavra dEle, segundo o propósito dEle para cada um de nós. Esse é um grande desafio. Agora, esse texto é maravilhoso e ele está lá no primeiro mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas e guardar a sua palavra no coração. E em seguida desse texto ele nos direciona para transmitir essa palavra para os nossos filhos. E aqui nós recebemos essa missão importantíssima: transmitir a fé no verdadeiro Deus aos nossos filhos. Transmitir a fé desse Deus verdadeiro aos nossos filhos. E nós não podemos negligenciar essa parte. Nós precisamos cumprir esse propósito. Pai, essa missão é sua. Não terceirize. Se o fizer, o resultado não será bom. Assuma a responsabilidade de liderar espiritualmente a sua casa. Se você abrir mão desta responsabilidade, o fruto que você vai colher não será bom. Essa missão é sua. Essa responsabilidade é sua. Nós temos a obrigação de orar, de interceder pela nossa esposa e pelos nossos filhos, diuturnamente. Essa missão nós não podemos abrir mão. Esse é um direito, é uma bênção, é um privilégio. Mas alguns não têm entendido isso. O texto fala que essas palavras estejam no seu coração. O centro da vida está no coração. Mas também não deve se limitar a isso. Tem que entrar na nossa atividade do dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas ações diárias. A palavra de Deus deve ser ensinada aos filhos, mencionando em casa, pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É a última ação antes de dormir e a primeira ação logo de manhã. Percebe
a importância. Ensine-a com persistência. Quer dizer que não é algo simples. Não, falou uma vez, está resolvido. Não. Temos que ser persistente. Temos que insistir. Temos que gastar tempo. Muitas vezes nós gastamos recursos para oferecer o melhor para os nossos filhos. A melhor escola, a melhor formação. Isso não é pecado, pelo contrário, nós devemos fazer isso. Mas nos esquecemos de oferecer algo que eles têm uma necessidade fundamental e que ninguém mais vai oferecer para eles, que é o nosso Cristo, que é uma caminhada com Jesus, que é ensiná-los nos caminhos, na palavra. Essa é uma missão que nós recebemos. Muitas vezes nós ficamos preocupados quando os nossos jovens vão para a universidade. Dizemos, nossa, a universidade está desviando os jovens cristãos. Não é a universidade que está desviando os nossos jovens cristãos. Infelizmente, os nossos jovens cristãos, quando chegam lá, já estão desviados. E lá ele só consolida algo que ele já estava vivendo. Nós deixamos nossos filhos desviar dentro das nossas próprias casas. Quando nós somos ausentes, quando nós não gastamos tempo na oração, quando nós não investimos tempo no discipulado, quando nós não ensinamos a palavra de Deus enquanto eles estão conosco. Não adianta esperar que a igreja faça. A igreja tem quanto tempo com o nosso filho por semana? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Agora, quanto tempo nós, pais, temos com os nossos filhos durante a semana? Quanto tempo nós temos investido na vida dos nossos filhos? Então não adianta a gente querer terceirizar, querer que ele vá para a igreja, que lá ele vai ser ensinado, se nós não fizermos a nossa parte dentro de casa. Quando ele chegar na universidade, daí nós vamos chorar. Não é a universidade que desvia os nossos filhos, queridos. Os nossos filhos desviam dentro de casa. Precisamos viver com intensidade a nossa vida com Deus, ao ponto de contagiar aqueles que estão à nossa volta, mas principalmente contagiar os nossos filhos. Principalmente influenciar os nossos filhos, aqueles que nos veem o tempo todo. Isso sim, esse é o desafio que nós recebemos, essa é a missão. Mas, queridos, nós só vamos conseguir imprimir valores eternos em nossos filhos, a partir do momento que esses valores estejam vivos em nós. Que isso faça parte integral da nossa vida. Dessa maneira nós vamos passar, nós vamos testemunhar, nós vamos demonstrar esse amor verdadeiro que nós temos pelo nosso Senhor para os nossos filhos. Nesse andar diário, nesta relação com o nosso Deus diariamente. A maior oportunidade para comunicar nossos valores aos nossos filhos acontece nas atividades normais do dia a dia. É lá que nós vamos ajudar os nossos filhos a crescerem, ou é lá que nós vamos ajudar os nossos filhos a se afastarem. Se nós damos um péssimo testemunho no trânsito, se nós damos um péssimo testemunho lá com a nossa vizinhança, se nós temos atitudes fora da igreja que escandalizam os nossos próprios filhos, nós estamos dando passos largos para terem filhos distantes do Senhor. Nós precisamos ensiná-los durante as nossas refeições, durante o tempo em que estamos investindo, assistindo algum filme, durante o tempo que estamos levando para a escola, durante o tempo que nós gastamos individualmente com cada um deles. Precisamos ensinar os nossos filhos sobre ser cristão, sendo cristãos. Nós só podemos dar algo para alguém se nós temos. Se eu tenho uma vida com Deus, se eu tenho uma caminhada com o Senhor, se eu sei quem é esse Deus, aí eu tenho condições de passar algo para eles. Mas se eu não tenho uma vida com Deus, se a minha vida é vazia, o que eu vou oferecer para eles?
Primeiro nós precisamos dessa caminhada com o Senhor. Ao dizer aos nossos filhos para amarem a Deus, precisamos ser modelos. Eles precisam ver em nós como nós amamos a Deus, para que isso possa inspirá-los. Devemos prestar atenção e perceber se o que reputamos estar em primeiro lugar em nossa vida realmente recebe a devida proeminência em nossas conversas. Quais são os temas que rondam a nossa mesa? Quais são as conversas do nosso dia a dia? O que tem nos alimentado? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Qual tem sido a mensagem que nós compartilhamos à mesa durante uma refeição? Qual tem sido a mensagem que nós compartilhamos durante a nossa jornada para levar um filho para a escola? As crianças aprendem muito melhor quando observam em nós as verdades bíblicas que nós queremos ensiná-las. Paternidade. O coração dos pais se voltam para os filhos e o coração dos filhos se voltam para os pais. Malaquias, capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: Ele fará que o coração dos pais se volte para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Esse é o último versículo do Velho Testamento. E Deus diz que um dos propósitos pelo qual estava enviando o Messias era para que essa transformação dos relacionamentos acontecesse, para que nós, pais, pudéssemos nos voltar para os nossos filhos e para que os nossos filhos se voltassem para nós. Filhos. Mas aqui nós encontramos também algumas situações, filhos com relacionamentos quebrados com seus pais. E isso é uma tragédia, queridos, para o mundo caído. Mas infelizmente isso é mais comum do que nós podemos imaginar. Essa relação de pai e filho, com filhos que não conseguem conversar com seus pais. Filhos que foram afastados dos seus pais. E eu queria ilustrar isso para vocês na seguinte história. E essa história diz o seguinte: para Kevin, o desesperado desejo de conectar-se com seu pai é como uma dor persistente que nunca vai embora. O pai de Kevin foi um clássico workaholic. Em toda a sua vida, trabalhando horas a fio como mecânico na garagem, na parte de baixo da casa da família. Kevin se lembra da época em que ele e o seu irmão desciam as escadas apenas para estar perto do pai, apenas para serem perseguidos pela garagem com uma vara. E o pai dizia o seguinte: saiam daqui, parem de me perturbar, gritava o pai. Quando Kevin ia para a cama, à noite, seu pai ainda estava trabalhando. Ele raramente o via. Kevin cresceu com um buraco em seu coração, no lugar onde deveria estar o amor paterno. 30 anos depois, ele ainda anseia pela aprovação de seu pai. Ele está confuso quanto ao significado de ser homem. Isso, por sua vez, está causando problemas no seu casamento. Infelizmente, Kevin não está sozinho. Em muitas casas, filhos estão crescendo sem saber o significado de ter um pai. Filhos órfãos de pais vivos. Um tipo de pai ausente. O pai está fisicamente presente, mas não emocionalmente disponível a seus filhos. E essa é uma realidade de muitas casas. Essa é uma realidade que tem deixado muitos filhos feridos. Alguns pais deixam marcas profundas e feridos em seus filhos. Alguns por serem abusivos, outros por serem controladores e outros por serem ausentes. Existem alguns tipos de ausência. Às vezes é por morte, às vezes é pelo divórcio, às vezes alguma doença, mas também algumas pelo trabalho excessivo. E isso tem afastado alguns pais da infância dos seus filhos. Existem pais controladores, e aquele pai controlador, ele passa uma mensagem que aquilo que o filho faz nunca é suficiente. Aquele filho faz, mas nunca é suficiente.
E aí ele precisa se tornar uma outra pessoa para tentar agradar aquele pai. E aí aquele filho vive uma vida que não é a dele, para tentar agradar um pai. E isso é muito triste. É muito triste quando você tem uma frustração como pai e você quer que o seu filho realize os teus sonhos. E aí você vai manipulando, vai falando, vai declarando os teus sonhos para o seu filho. E muitas vezes o filho se sente obrigado a fazer aquilo que o pai sonha, para viver aquela experiência tentando essa aprovação do pai. Mas isso é um desastre. Isso é uma frustração garantida. É inevitável descobrir que a vida baseada nessa pessoa que não é verdadeiramente o eu, vai gerar uma frustração na vida toda. Mas o plano de Deus é redenção, é restauração, é resgatar o que foi perdido ou o que foi roubado. O plano de Deus para cada pai que vem a Jesus é voltar o coração desse homem para os seus filhos. Por isso nós precisamos desse novo paradigma. Precisamos mudar a nossa cosmovisão e olhar através de Cristo Jesus. Olharmos através da palavra de Deus e daquilo que a palavra nos ensina e daquilo que a palavra nos desafia a viver, para vivermos e deixarmos aqueles que amamos, os nossos filhos, viverem com essa intensidade, viver os próprios sonhos, os sonhos de Deus para eles. Enquanto estava preparando essa mensagem, um dos livros sobre paternidade, um dos livros sobre ser homem, tem uma seguinte palavra de Patrick Mans: todos nós fomos significativamente influenciados pelos roteiros que nos foram entregues por nossos pais, seja para o bem, seja para o mal. Indiscutivelmente, nós somos influenciados nesta formação dentro das nossas casas. Porque nós criamos os nossos filhos da mesma forma como fomos criados. Esse é um padrão e nós replicamos esse modelo aprendido. Eu olho para a minha vida e percebo como eu fui criado, pela situação daquilo que eu vivi. Eu tive uma mãe bastante austera, um pai ausente, mas eu fui um pai austero na criação da minha filha. Errei muitas vezes, passei do ponto muitas vezes. Quando eu olho para a história e olho como Deus transformou, como Deus mudou o resultado de tudo isso. Mas é pura graça, bondade e misericórdia. Graça e bondade de Deus. O que eu olho hoje para minha filha, a maneira como ela cuida dos meus netos, a maneira como ela cria os seus filhos, mudou a cosmovisão. Ela não precisa hoje replicar o modelo que ela aprendeu, os erros que eu cometi. É claro que ela comete outros erros, ela não é perfeita. Mas eu sempre digo, ela é uma versão melhorada. Ela é a versão 2.0 daquilo que nós vivemos. Pegou algo de bom da mãe, né? Muito mais da mãe, algo bom do pai, e hoje nós podemos perceber quanto Deus transformou isso. E tem uma família sendo transformada, por quê? Porque a cosmovisão, a ação de Deus, o amor de Deus. Porque até os 10 anos, ela não tinha um pai convertido. Até os 10 anos, ela tinha um pai que tinha aquele padrão de mundo. Infelizmente, não tinha esse pai que hoje, que conheceu a Jesus depois de 10 anos, dos 10 anos dela. Então, muita coisa foi atropelada. E Terry Kellogg diz o seguinte: a dor do nosso passado que não é resolvida é dor que estamos condenados a repetir. Sabe aquela situação que você tem um pai alcoólatra, um pai violento, e você diz assim: jamais vou fazer isso, odeio isso, eu não vou repetir isso. Mas se você não tiver esse modelo de transformação, se você não mudou a sua cosmovisão, se Cristo não entrou na sua vida, o que vai se repetir lá na frente? Novamente, um filho que se transforma num alcoólatra, que se transforma num filho violento, e quando ele vai perceber, ele está repetindo as mesmas coisas
que ele detestava. Por isso a necessidade de uma mudança de cosmovisão, uma necessidade de uma mudança da nossa percepção. Senão nós vamos repetir aquelas dores, aquilo que nos doía, nós vamos estar transformando e fazendo, levando isso dentro da vida dos nossos filhos. Mas em Cristo, nós temos um novo padrão. Temos o padrão bíblico e precisamos educar os filhos de acordo com a Bíblia, com os ensinos dessa nova criação. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Já mudou a cosmovisão. Só aí nós já temos a oportunidade de uma mudança total nessa relação de pai com filho. Queridos, Deus nos dá a responsabilidade de educar nossos filhos. E se nós não o fizermos, o mundo fará. O mundo fará. Mas Deus deseja que tenhamos sucesso nessa missão de ser pai. Foi Ele, Deus, quem colocou dentro do coração de cada filho o anseio pela aprovação de seu pai. Foi assim com você como filho. Foi assim comigo como filho. É assim com os seus filhos. Eles desejam a sua aprovação. É o ciclo da vida. O seu filho, a sua filha, deseja a sua aprovação. Deseja a sua validação. Os filhos precisam de apoio emocional do pai. Eles precisam saber que o seu pai se importa com eles. Se importa suficientemente para gastar tempo com eles. Para ter tempo com eles. O aspecto mais relevante ensinado na Bíblia a respeito da criação dos filhos é moldar o caráter dos filhos. Edificar a vida dos nossos filhos significa passar tempo com eles. Individualmente. Porque cada um é único. Cada um tem suas características peculiares. E a maior parte da educação acontece ao conversar ou simplesmente no fato de estarmos juntos. Gastando tempo com eles. Tempo a sós para conversar com o pai. Isso pode ser a melhor maneira para a gente edificar, validar e ajudá-los na sua autoimagem. Criarmos filhos fortalecidos, filhos que não se deixam levar por qualquer ventinho de conversa, filhos que entendem o seu propósito de vida. Quando você não tem tempo para os seus filhos, você transmite uma mensagem para eles o seguinte: vocês não são valiosos o suficiente para que eu gaste tempo com vocês. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando se investe tempo na vida dos filhos, eles se sentem valorizados, eles se sentem amados. Passar tempo com o pai certamente pode aquecer o coração de um filho e de uma filha. Patrick Mans também diz tem uma outra frase fantástica. A bênção paternal exige que joguemos fora os moldes que temos para os nossos filhos e que reconheçamos e afirmemos a singularidade do projeto que o Pai Celestial usou para criá-los. A singularidade de cada um. As diferenças de cada um. Por isso nós não podemos ter a preferência. Esse faz tudo que eu gosto. Esse filho aqui, meu Deus, isso aqui é uma maravilha. O outro, não, esse é rebelde, esse age contrário ao que eu penso, ao que eu quero, ao que eu gosto. Aí nós temos que ir para a Bíblia, né? Ver como Jacó, ver como os pais da Bíblia erraram, para que a gente não cometa os mesmos erros. Olhar a preferência daqueles pais e dizer, não, eles erraram, porque eles foram ausentes, porque eles tinham preferências. Nós precisamos do nosso referencial, que é Deus. Somos únicos, projeto do Pai Celestial, criados para adorá-lo. Quando um pai entende o que Deus espera dele, e ele se volta para os seus filhos,
eles vão responder positivamente. Eles vão responder, eles vão amar, eles vão fazer a diferença. Filhos, honrem a seus pais. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o 5º mandamento da lei de Deus. E veja o grau da importância desse registro. Ele está entre os 10 mandamentos da lei de Deus para o seu povo. Honre seu pai e a sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, para que tenha vida longa na terra. Você tem honrado seu pai, a sua mãe? Você tem honrado os seus pais? Você tem demonstrado isso para os seus filhos, que você é uma pessoa que honra os seus pais? Lembre-se, nós somos o modelo. E novamente nós observamos essa palavra-chave que é obediência. Ouça com atenção e reverência. Filhos, preste atenção nos seus pais. Então os filhos devem obedecer aos pais, porque é um mandamento bíblico, é uma instrução de Deus para o relacionamento entre pais e filhos. É um mandamento bíblico. Fabrini Viger escreve o seguinte: assim como você deve amar a quem o ama, deve devolver o bem a quem lhe faz bem, assim como se precisa de ar, é natural que os filhos obedeçam aos seus pais. É natural que os filhos obedeçam aos seus pais. O problema que nós vemos hoje é ensinar a obediência em tempos de rebeldia. É lamentável aquilo que nós vivemos nessa época, que os filhos são instigados a buscar independência e, de certa forma, uma liberdade para não se submeterem, não se sujeitarem aos seus pais. Vivemos dias em que há uma intensidade, uma intensa resistência à figura de autoridade, sempre mostrando que a autoridade é algo ruim. Isso é o que nós vemos na sociedade. Entretanto, queridos, a liberdade sem bom senso sempre trará sérios problemas. Como temos visto nessa sociedade, filhos perdidos, filhos desobedientes, filhos envolvidos em vários vícios, na depressão, nas drogas, filhos desobedientes. Mas uma coisa é certa, todo pai convicto do seu papel de orientador enfrentará grande resistência, porque na nossa sociedade não se apoia esse tipo de comando, muito menos a obediência dos filhos. Entretanto, ser submisso aos pais é algo valioso e tem a bênção de Deus nessa atitude. E por isso que nós temos que nos pautar pelo que a palavra de Deus nos ensina, pelo que a palavra de Deus nos manda fazer, e não pelo que nós vemos na sociedade, e não pelos valores desta sociedade corrompida. Ainda que você esteja vivendo de maneira independente, você deve continuar honrando seu pai e sua mãe. Filhos, honre pai e mãe de todo o coração. Ao fazer isso, vocês serão abençoados. Essa é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Você já aprendeu a honrar seu pai e sua mãe? Você já entendeu esse mandamento e a importância dele para a sua vida? Pai, que o seu propósito não seja trabalhar para que seus filhos tenham mais posses ou uma vida mais fácil do que a sua. Tenha o objetivo de fazer com que seus filhos tenham excelência de caráter, estejam seguros de quem eles são, estejam capacitados para andar com Deus e mais bem preparados para a vida do que você foi. Peça a Deus graça para educá-los, a fim de que você possa dizer: meus filhos são melhores do que eu. Mas não esqueça do essencial: eles precisam desenvolver uma vida de intimidade com Deus. Eles precisam fazer a transição do seu Deus para o Deus deles. Do seu Deus para o meu Deus. Eles precisam conhecer esse Deus na intimidade. Eles precisam conhecer esse Deus amoroso, bondoso, justo, fiel. Eles precisam ter as suas próprias experiências com Deus.
Pai, assuma a paternidade dos seus filhos. Cumpra com a responsabilidade de colocar a família em primeiro lugar. Seja aquele que sustenta, que educa e que protege os seus filhos. Ajude-os a conhecerem e a desenvolverem um relacionamento com Deus. Eu queria passar um vídeo agora, quero que você preste atenção. Rodrigo, coloca o vídeo para nós. Presta atenção na mensagem desse vídeo. O que você gostaria de fazer com seu pai caso ele estivesse aqui na frente agora? Uma atitude. O que você gostaria de fazer com seu pai caso ele estivesse aqui na frente agora? Uma atitude simples. Se você pudesse fazer alguma coisa com ele agora, caso ele estivesse aqui na sua frente, uma coisa simples, que poderia ser realizada aqui, agora, o que você gostaria de fazer? Dar um beijo. Dar um beijo? Você pode escrever isso? Aham. O que você pudesse fazer com ele se ele estivesse diante de você nesse momento? Foi um abraço que eu nunca dei pra ele. Um abraço que você nunca deu? Isso, por vergonha ou por timidez ou por não ter tanta proximidade com meu pai. Abraçar ele, né? Um abraço? É? Tá emocionada por quê? Saudade? É? Se pudesse matar essa saudade com um abraço? É? Então escreve aqui pra mim que você daria um abraço nele, por favor. É o seguinte, a gente conversou com pessoas que infelizmente não têm a sorte que você tem de ter o pai vivo ainda. E nós perguntamos para elas o que elas gostariam de fazer caso o pai estivesse diante delas aqui, na Paulista. E aí elas escreveram, cada um escreveu uma vontade, um desejo de realizar com o pai. E você que tem esse privilégio vai poder realizar por uma delas. Tudo bem? Então você escolhe um envelope, por favor. Bom, e esse simples assim, na verdade, é uma expressão de um momento que eu estou passando. Há pouco tempo atrás, eu perdi meu pai, subitamente. E o que eu quis mostrar neste vídeo reflete bem a minha realidade. Porque nos primeiros dias eu até dizia para algumas pessoas, poxa, você que ainda tem pai, dá um abraço nele e diga eu te amo. Mas não precisa de tanto. O que eu mais queria hoje era poder ligar no telefone do meu pai e ouvir um alô dele. Poder pegar na mão e sair caminhando, naquela mão que tanto me levantou sempre que eu caía. Poder olhar no fundo dos olhos, sem ter que falar nada. Aqueles olhos miudinhos que me traziam tanta serenidade e amor. Poder dar um abraço e me sentir protegido. Que eu poderia continuar sendo um menino, sempre que ele estava ali para me proteger. Poder dizer eu te amo e ouvir um eu também, com aquela voz que tanto me envolvia. Sinto muita saudade do meu pai e hoje algumas pessoas durante essa ação do Simples Assim me perguntaram, e você, ainda tem pai? Eu ainda não consigo responder que eu não tenho pai, porque eu não posso mais pegar na mão do meu pai, olhar no fundo dos olhos dele, poder abraçá-lo, mas eu consigo sentir o meu pai comigo. E para encerrar esse Simples Assim, é a minha vez de poder não escrever, mas deixar aqui o que eu faria pelo meu pai. E não é caso ele estivesse aqui não, porque eu acabei de dizer que eu ainda o sinto. Eu vou deixar para vocês o som de onde meu pai continua habitando. A vida é mais simples do que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós criamos tantas barreiras, tantas dificuldades nas nossas relações. Mas a vida pode ser mais simples. Feche seus olhos. Talvez você esteja aqui e percebeu que não tem sido um pai tão bom. Um pai que tem falhado em diversas questões na vida dos seus filhos.
Mas nós temos um Deus que é bom. Nós temos um Deus que é um Deus de oportunidade. Nós temos um Deus que nos chama ao arrependimento e nos dá uma segunda oportunidade. Talvez o Senhor o tenha trazido à sua memória alguma questão que no passado você não resolveu com seu pai. E hoje talvez ele não esteja aqui. Talvez alguma mágoa, alguma marca. Hoje você tem uma oportunidade de liberar perdão também. E de deixar tudo isso ao pé da cruz. O Senhor trouxe alguma coisa à sua memória que precisa ser sarada. Esse é o momento. Nós temos famílias imperfeitas, nós viemos de famílias imperfeitas, nossos lares, onde deveria ser o lugar onde a maior segurança deveria estar presente, mas infelizmente muitas vezes não é o lugar da segurança. Muitas vezes temos marcas profundas, mas o Pai Celeste, que é perfeito e bom, está sempre de braços abertos para nos acolher, nos levantar, nos ajudar a continuar caminhando. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Eu tenho certeza que Deus o abençoou com essa mensagem e que o Senhor possa realmente continuar falando ao seu coração ao longo da semana. Se você não é inscrito no nosso canal, clique ali e se inscreva no nosso canal e acompanhe tudo que acontece na nossa igreja. Deus o abençoe.